bem-vindos de novo ao canal Scalope. A gente tá aqui hoje para falar de uma série que chegou na Netflix e já tá trazendo o povo em polvorosa. Obviamente, já estamos aqui, ó, caracterizados para o Natal. O melhor bem, não. Depois do meu aniversário de casamento, o melhor mês, que é dezembro, maravilhoso, sensacional. Já aqui esperando o bom velhinho chegar para o quê? Trazer presentes. Mas antes, roda a vinheta. Chegou Senna na Netflix. Desde seu anúncio, todos estávamos aí ansiosos para ver a produção, para ver os detalhes, para ver tudo que foi feito nesta série documental, nesta minissérie, na verdade, de 6 episódios que chegou na sexta-feira. Mas antes da gente começar a tecer opiniões e falar um pouco da parte técnica, já agradeço desde já seu comentário, like, compartilhamento, inscrições e os sininhos notificados, porque se você não ativa o sininho, você não fica ligado em todo o conteúdo que acontece aqui. E me segue lá também nas redes sociais do Lobo Açúcar, porque geralmente o que acontece lá não acontece aqui. Então já fica ligado, já compartilha, já chama geral aí, que agora a gente vai falar de Senna. A série Senna vem com um elenco maravilhoso, uma caracterização impecável. Eu acho que os atores e atrizes foram de fato escolhidos a dedo e muito bem preparados. Começando pelo Gabriel Leone, que traz uma Ayrton Senna sensacional. A gente sabe que o Ayrton sempre foi tímido, mas que transmitia uma coragem, uma determinação, uma força de vontade, principalmente por aquilo que ele fazia, que era pilotar. E o Gabriel Leone trouxe isso em tela muito bem. O time de voz, os jeitos, o olhar. Eu acho que foi tudo muito bem feito. Ele foi muito bem preparado. E dentro da história ele se comportou muito bem. Eu não tenho assim nenhum ponto de dizer, vou passar pano aqui nesse defeito. Não. Gabriel Leone foi uma Ayrton Senna sensacional. Assim também como falar dos amores de Senna. Começando pela Alice Bergman, que traz a Linha, a primeira esposa de Senna. Muitas pessoas não sabiam da presença dessa primeira esposa, inclusive na história fala qual foi o peso do fim do término, né? Porque ele fez uma escolha, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas falando que ela também está muito parecida com a Lina, apesar da gente não vê-la muito, não ter, né? Ela não ser uma pessoa pública, mas pegando a foto, pegando aí os detalhes, né? Das afeições, a gente vê que ela também ficou muito parecida, assim como a Paula Toné com a Xuxa. Eu nunca vi uma pessoa tão parecida com a Xuxa que nem a Xuxa. Né? Porque assim, não, além da Xuxa, enfim, é porque parece que são a mesma pessoa. O timbre de voz da mulher, o olhar, o jeito, sabe? Pra Xuxa dos anos 80, né? Dos anos 90. Então, assim, tá muito igual. Eu acho que a Xuxa olhou e disse, sou eu. Me trouxeram, fizeram a máquina do tempo e me trouxeram pra cá. Que a menina tá muito parecida. Quando ela conversa com a Ayrton, de fato a gente sente, né? O Gabriel Leone e ela conversando. Tem uma cena que eles estão na cama que ali eu senti a Xuxa, gente. A Xuxa. Tá. Apesar do pouquíssimo tempo de tela, a Julia Forte, que interpreta aí a Adriana Galisteu também, traz uma boa impressão, traz aí, né? A gente lembra bastante da Adriane. Já começa a tecer as críticas, porque de fato foi muito pouco tempo, foi injustíssimo, mas a gente vai chegar lá. Assim como todo o resto do elenco, como a Zazá, o seu Militão, a Vivian, enfim, todas as pessoas que foram importantes na vida do Senna, os atores estão muito bem caracterizados, muito bem parecidos. Dois personagens, já trazendo aí umas curiosidades, dois personagens que não existiram na vida real, que são fictícios, literalmente, mas representam aí setores importantes na vida de Senna. Como, por exemplo, a Kaia, que interpreta a Laura. A Kaia Scodelario, não sei se é assim que fala sobre o nome dela, é uma atriz, né, que tem aí suas origens brasileiras e foi chamada para interpretar a Laura, uma repórter que acompanha toda a trajetória de Senna. Só que ela não está representando somente uma pessoa, mas assim, todos os jornalistas que acompanharam. E também é uma representação dos recortes. A mãe do Senna, Zazá, sempre recortou os grandes pontos altos, os baixos, os romances, tudo que atrelava ao filho dela. Então, assim, é um vasto conteúdo. Então, a Laura é representação disso tudo e acompanhou aí até o dia fatídico da sua morte. Outra representação é o Marcelo, é um menino que é um fã do Senna, e ele vai visitar aí, levando o capacete e conversando com ele, dizendo que ele foi uma grande força. E essa é a representação do público brasileiro, dos fãs. Não só, né,
o público brasileiro, mas todas as crianças que o Sinaí inspirou no mundo, principalmente aqui no Brasil, todos os fãs, aquela força que o Cena tirou para enfrentar toda a dificuldade que ele teve aí durante o seu percurso. Outra parte técnica desta série que eu achei maravilhosa foi a cena das corridas. Gente, pelo amor de Deus, que cenas! Eu me senti vendo a Fórmula 1 de novo. A gente tem as principais corridas da carreira do Senna, como por exemplo a Grande Vitória em 1991, aqui em Interlagos, no Brasil. Gente, eu me senti vendo a cena e falando, vai, passa, passa, agora vai, e aí foi. E tipo, aquela sensação real, sabe, de estar vendo de novo a Ayrton Senna aí correndo atrás da sua pole position ou do seu campeonato mundial. Foi muito bem feito. Os efeitos especiais, como ele entrando no corredor, ele tendo aquela sensação de que agora ele vai ultrapassar. A Netflix soube captar bem essa emoção e transmitir em tela. É um ponto positivo, um ponto maravilhoso. Eu acho que isso representa bem o que foi a Fórmula 1, porque eu acho que hoje em dia não tem tanto esse peso, mas essa época do Senna trouxe a Fórmula 1 com uma, sabe, aquela sensação maravilhosa de ser brasileiro. A série é dinâmica, traz os pontos mais marcantes da vida de Senna, sem deixar os detalhes de lado, sem deixar de falar da história dele, do relacionamento com a família. Só que a gente tem uma história muito bem contada nessa parte, por exemplo, em que o Senna brigou com o sistema da Fórmula 1. Um dos motivos dele ter, na minha opinião, ficou acho que muito bem claro isso na série, dele ter falecido, foi esse embate que ele teve com o sistema, porque no final não era para ter tido aquela corrida, ele foi para poder, né, cumprir aquilo que ele nasceu para fazer, ele queria ser um grande piloto, apesar dele não estar querendo correr, mas ele não queria também deixar a equipe que ele estava, né, pilotando na época, na mão, os companheiros também, os outros pilotos, enfim. Ele tinha esse espírito de liderança. E no fim das contas, houve essa morte. Sendo que já tinha acontecido uma morte 2 dias antes, já tinha acontecido um acidente com o Rubinho Barrichello também, naquela mesma pista. Aquele ano foi um ano muito delicado e ele já vinha passando por esse processo. Isso é muito bem representado na série. Esse embate que ele tem direto com a Fórmula 1, com o sistema da Fórmula 1. A rixa que ele tem com o Alan Prost também, que é uma rixa que você vê que tem uma tensão incrível, tipo, sabe, aquela coisa mesmo de serem rivais e estão na mesma equipe, na McLaren, e no final o grande respeito que eles tinham um pelo outro. E tem a vida pessoal de Senna. Começando aí com relacionamento com os pais, eu acho que o Militão foi uma figura muito importante na vida dele, a mãe, em contrapartida, foi aquele apoio que ele precisava nos momentos mais difíceis. E os grandes amores. A gente tem o primeiro casamento, ele casa com ela, ele vai morar na Inglaterra, ele tinha aquele projeto de ficar um ano, mas acaba tendo que, aqui no Brasil, escolher entre o casamento com ela ou seguir adiante. Ele fez uma escolha, ele fala em uma das entrevistas, quando ele consegue o prêmio da Fórmula 1, que ele abdicou de muita coisa, né? Ele abriu mão de muita coisa, e uma dessas coisas foi o casamento com ela. E aí, chega o relacionamento, eu acho que mais comentado daquela época, que foi Ayrton e Xuxa. É um relacionamento colocado de uma forma bem romântica, né? De uma paixão. Ela tem um episódio, existe um episódio, Xuxa e Senna, paixão. Então, assim, o relacionamento, na minha opinião, superestimado. A Suelen, mas tipo, eles eram um bambambam da história, né? Ayrton Senna, um grande piloto, campeão mundial. Xuxa, estrela da televisão, estava aí super conhecida em todo mundo. Ninguém está dizendo que eles não se amaram, se apaixonaram. Eu só acho que, de fato, um episódio para falar de Xuxa e 1 minuto e alguma coisa de Adriana Galisteu é uma coisa assim para se questionar. A Adriana Galisteu foi a última namorada que Senna teve e ele estava namorando com ela quando ele faleceu. Eles já tinham 1 ano e meio de relacionamento e isso não é colocado na série. O que se rola nos bastidores é que a família não quis que a Adriana Galisteu não fosse nem mencionada nesta série. Só que é impossível você não comentar uma pessoa que estava 1 ano e meio na sua vida. Ela era sua namorada. E a Netflix brigou e só conseguiu 1 minuto e meio, né? Porque às vezes o dinheiro fala mais alto na Netflix, dinheiro, né? Pois bem. Só que aí a gente tem esse vácuo. A Adriana Galisteu aparece em cenas curtíssimas, que dá 1 minuto e meio. Enquanto a Xuxa teve um episódio inteiro. A Aline, eu acho que teve uma representação que foi mais do que justa. Eles não tiveram, né? A partir do momento que ele
de fato seguiu da Fórmula 1, eles estavam separados já. Mas e aí? Adriane, no final, ficou parecendo uma qualquer que ele conheceu na boate e acabou. A gente sabe que essa rixa da família do Ayrton Senna e da Galisteu não é de agora. Quando o nosso querido piloto faleceu em 1994, ela foi expulsa do velório pela família. A família nunca aceitou a Adriane de fato como namorada dele, né? Até rolar burburinhos de ser book rosa e que ela queria o dinheiro dele, de fato, isso não interessa. A Adriane namorava o Ayrton, não namorava nem a Xuxa e nem a família do Ayrton Senna. E eu tô mencionando a Xuxa porque ela foi colocada como viúva na história. Gente, de novo, eu não tô aqui contra a Xuxa, não tô aqui contra o Ayrton e o relacionamento dela, eu tô colocando como as coisas foram conduzidas. A Adriane foi deixada de lado. Ela faz parte da história do Ayrton Senna. Isso é fato. A gente não tem como deixar de lado. De modo geral, a série é muito boa. Ela é muito bem produzida, os efeitos são muito bem feitos, a história é contada com suas falhas, mas que para mim é uma falha muito grande essa parte da Ariane. Mas a gente, por exemplo, sabe muito bem o que aconteceu nos bastidores da Fórmula 1. A gente tem todos esses lances que eu acho que na época a gente não podia acompanhar tanto. Mas na série fica muito bem detalhado e a gente entende como foi o processo do Ayrton dentro do mundo automobilístico. Em resumo, Senna vale a pena você assistir, são 6 episódios, traz aí toda a história do nosso querido piloto, trazendo esse vácuo em relação a Adriane. E eu só vou dizer mais uma coisa. Eu acho que a Adriane seguiu a vida dela muito bem. Ela, move on, fez a família dela, tem o filho dela, o marido dela, maravilhosa, apresentadora, e a família Stock, né? Porque até hoje tem ranço da criatura, pelo amor de Deus, gente. A mulher já seguiu a vida e vocês estão querendo apagar a mulher da história do Ayrton Senna. Não tem como. Gostando ou não, ela tá na história da vida dele. Vocês vão fazer o quê? Fingir que ela não existe? Não tem como, né? Só acho. Mas e você aí? Você acha que eu estou errada nos meus comentários sobre Tim Adriana? Sou sim. Nada contra a Xuxa, viu, gente? De novo. O meu problema aqui não é a Xuxa. O problema é a forma como a família está lidando com a história do Ayrton Senna. A gente não pode apagar. Eu não posso pagar meu passado. Você pode apagar seu passado? Algumas partes eu queria apagar, mas não tem como, né? Faz parte. E aí, comente aqui embaixo o que, é que você acha de toda essa história, de toda a polêmica que está rolando, porque isso está bombando nas redes sociais. As pessoas estão comentando os minutos de tela dos amores de Ayrton Senna. Vamos ver, senhoras e senhores. Isso está sobressaindo até pela trajetória do Ayrton, será? Enfim, não sei. Só acho que a série vale a pena, vá lá assistir. Se você assistir, comente aqui embaixo, me fale sobre as atuações, que foram maravilhosas. Até da pop da atriz que ficou um minuto que interpretar a Adriane. No mais, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá? Deixem aí o seu like, seu comentário, compartilhamento. Um beijo, um queijo a todos vocês e até o próximo vídeo.